Um olá oficial para vocês, aqui é o professor Tiago, para mais uma das nossas aulas de matemática, trigonometria. Bom, mais uma vez nosso abraço, nosso desejo de sucesso para todos vocês. Podem ter certeza que vocês podem contar conosco, professores, tá? Não, essa é a nossa função. Bom, vamos começar aqui. No meio do processo vão ter alguns os ensinamentos, umas revisões, né, necessárias. Bom, antes de vermos a lei dos senos e a lei dos cossenos, bora fazer uma relação entre a tangente, o seno e o cosseno. Bom, vimos todos esses parâmetros aqui, né, no ciclo trigonométrico. Vimos que essa sombra aqui vai ser o seno, porque esse aqui é o eixo dos... é o cosseno, porque esse aqui é o eixo dos cossenos. Esse eixo é o dos senos, então essa sombra aqui desse ângulo, né, vai ser o seno. E quando nós prolongamos uma reta, usando esse outro eixo auxiliar, nós temos esse tamanho que é o valor da tangente. Tá bom, deixa eu fazer uma semelhança de triângulos. Nós temos esse triângulo assim, OTA. E ele é semelhante a esse triângulozinho aqui, olha, OP, P'. Então, bora ver. Do triângulo grande, T sobre A, T sobre A, o segmento TA, certo? Vai estar sobre o segmento OA, ou seja, essa altura aqui pela base, pelo segmento OA. Tá. E no outro triângulo, bom, eu comecei pela altura, então é PP', vai estar para a base dele, né? A base vai ser OP', OP', esse comprimento. Bom, esse comprimento TA vai ser tangente, no caso tangente de alfa, é o tamanho, né? OA é justamente o raio da circunferência do ciclo trigonométrico, é 1. Então ficou tranquilo aqui, né? Igual a PP', PP' é esse comprimento que é igual ao seno de alfa. Seno de alfa. E OP', se você for perceber, é o valor de cosseno de alfa. Então guarde essa informação. A tangente de um ângulo é nada mais, nada menos do que a relação entre o seu seno e seu cosseno, certo? Se você tiver o seno de um ângulo, com o seno de um ângulo, não vai esquecer dessa relação aqui, olha. Seno de um ângulo ao quadrado, mais o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado, isso dá 1. Então, tendo o seno, aqui você calcula o cosseno e, fazendo a relação, você consegue a tangente. Interessante, né? Bom, agora vamos partir para a lei dos senos. Se nós tivermos um triângulo, nós podemos circunscrever, colocar uma circunferência que abranja justamente os vértices desse triângulo. Temos uma relação, não é a minha intenção aqui, né, de enunciar a lei dos senos, né, de deduzir, está no livro. Se nós estivéssemos no nosso contexto normal de sala de aula, eu com certeza faria isso para vocês. Mas o que nós temos? Se nós temos um triângulo em que os lados são conhecidos, né, e os ângulos, nós temos uma relação que viria a ser o seguinte, ó, eu tenho esse ângulo A, esse lado A, e esse ângulo oposto, que é do vértice A. Então, se eu pego esse lado A sobre o seno do ângulo oposto a ele, isso vai ser igual a analogia, olha, ao B. Cadê o B? Esse aqui é o lado B. Qual é o ângulo oposto a ele? Esse ângulo B. E vai ser igual
ao lado C, C minúsculo, sobre o seno do ângulo que está oposto a ele, que vai ser esse C maiúsculo, né? Tudo isso eu posso igualar a 2 vezes o raio dessa circunferência. Essa que está formando, né, essa circunferência. Uma relação simples, né? Então, normalmente você vai ter o que aqui? Você vai ter dois lados e um dos senos, um dos arcos, ou dois ângulos e um dos lados, isso descobre o outro. É bastante interessante essa lei dos senos. Você vai perceber nos exercícios que não é nada fora do comum. E enunciar a lei dos cossenos. Se nós tivermos dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, eu posso enunciar o que nós chamamos de lei dos cossenos. Também a dedução não é nada fora do comum, tá no livro, no nosso livro. Mas como é que nós podemos fazer? Como é que nós descobrimos o valor desse lado A, conhecendo esses dois ângulos e o seno entre eles? Bom, nós vamos dizer que esse lado que nós queremos ao quadrado vai ser o quê? Vai ser um dos lados que eu conheço ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. E isso parece teorema de Pitágoras. Tudo bem, mas eu preciso completar agora esse teorema de Pitágoras que nós conhecemos tanto. Precisamos subtrair de 2 vezes o primeiro lado que nós conhecemos, vezes o outro lado que nós conhecemos, vezes o cosseno desse ângulo que formam os dois. Certo? Bom, aqui eu tô chamando, né, os lados de A, B e C, mas podia ser qualquer letra. Vou simular aqui rapidinho. Por exemplo, um ângulo beta. Tá? Então agora qual é o lado que está oposto a ele? Seria o C. Então ficaria C quadrado. Como é que eu descubro o C quadrado? Vou pegar o A quadrado, que seriam teoricamente os lados que eu conheço, mais o B quadrado, menos 2 vezes o A, vezes o B, vezes o cosseno desse ângulo que forma os dois. Beleza? Bom, teoricamente é isso. Repito, você vai ver que no exercício não tem nada é só treinar mesmo. Agora, deixa eu trazer uma informação importante, que isso eu penso que vai ser primordial para vocês. Trabalhar com raiz, que vai aparecer demais. Muito mesmo. O que nós precisamos perceber? Algumas operações, vou colocar aqui alguma delas. Por exemplo, se nós tivermos raiz de 3 vezes raiz de 2, como é que nós fazemos isso? Bom, isso aqui dá para fazer assim, olha. Eu posso envolver numa só raiz. Então, isso aqui viraria raiz de 6. Tudo bem? Isso vai acontecer demais mesmo. Da mesma forma, se eu tivesse raiz de 6 sobre raiz de 2, o que dá isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que uma raizona, né? Só que agora de 6 sobre 2. Que no caso, 6 sobre 2 vai dar... Cuidado! Raiz de 3 mais raiz de 2... 3 mais 2. Isso aqui não existe. Eu consigo fazer com os produtos, né? No caso é a multiplicação e a divisão. Então, não esqueça. Beleza. Se você tiver alguma coisa parecida com isso aqui, raiz de 7 vezes raiz de 7, isso aqui é uma... Porque a gente vai virar raiz de 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. E aí eu consigo tirar o 7. Que ao quadrado dentro da raiz, ele sai, né? A gente corta. Isso aqui é um expoente 2, isso aqui é 2. Certo? E por fim, de repente o mais enjoado que nós temos, é quando a raiz está num denominador, sozinho, que eu não consigo fazer alguma coisa parecida com essa daqui da divisão. Colocar tipo 2 dividido por raiz de 5. Como é que nós fazemos? Como é que nós operamos isso? Bom, nós racionalizamos. O que é racionalizar? Eu pego essa minha raiz que está embaixo e multiplico em cima e embaixo. Todas as vezes é isso que vai acontecer. Então, lá em cima, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Assim que nós operamos, né? Lá embaixo, raiz de 5
vai acontecer uma coisa parecida com isso aqui. O 5 vai conseguir se libertar. Beleza. No caso aqui, finalizou. Se desse para simplificar o 2 e 5, eu iria simplificar, mas não, já está no mínimo possível aqui. Correto? Então, essa seria a ideia da racionalização. Algumas vezes isso vai acontecer e você pode utilizar esse recurso matemático. Tudo bem? Então, eu penso que essas seriam as ideias. Dedique lá nos exercícios, tá? Parecer muita coisa, mas não, é só repetição mesmo. Um abraço.